Até onde se sabe, o ser humano sempre gostou de uma boa história. Não por acaso a literatura ocupa um lugar privilegiado na história da humanidade ao longo de milênios. Mas o que está por trás desse nosso encanto por personagens e narrativas tão diversas? Será que o contato com a boa literatura pode provocar algum efeito sobre o nosso psiquismo? Eu quero saber mais e quem conversa comigo sobre este tema é a psicanalista e escritora Sloane Machado. Oi, Sloane, tudo bem? Como é que você está? Bem-vinda. Tudo bem? Obrigada, Fábio. Tudo bem. E você aí? Tudo jóia. Você falou você aí, eu acho interessante esse projeto, tá me dando a oportunidade de passear pelo Brasil, assim. Eu já entrevistei pessoas do Nordeste, aqui do Sudeste, tem agendamentos lá para o Sul, e agora com você aí de Mato Grosso do Sul, você está em Campo Grande, né? Então está sendo Isso. muito bacana essa possibilidade de conversar com tanta gente, de tantos lugares do nosso Brasil, que é tão grande. Então, te agradeço Isso. muito por aceitar o meu convite para falar desse tema tão gostoso, que é a literatura, relacionando, então, com a psicanálise. E eu te agradeço pelo convite também, e acho que se a gente tem alguma vantagem nessa pandemia aí, é poder circular, né, sem sair de casa. Isso a gente pôde fazer, que bom, né? Pelo menos isso. Exatamente. Deixa eu te apresentar um pouco melhor, inclusive, para as pessoas saberem o motivo pelo qual você está aqui. Além de ser psicanalista, né? Você é especialista em direitos humanos, mestre em psicologia, membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, Fórum Mato Grosso do Sul e Ágora Instituto Lacaniano. E, além disso, também escreve, né? Você já escreveu Costurando as Palavras, Contos e Crônicas, Em Defesa dos Avessos Humanos, Crônicas Psicanaliterárias e Nau dos Amoucos, um romance. Então, que bom você falar com propriedade aí dessa relação com a literatura. É uma relação antiga, Quer falar um pouquinho disso? Ué, vamos então. Eu acho que eu posso contar um pouco da história, né, de como isso se deu. Eu sempre gostei muito da literatura e desde criança sempre, eu acho que na minha casa tinha esse universo dos livros aí, né? Minha mãe professora, então ela recebia livros como gratuitamente assim das editoras, né? Então eu tinha acesso a isso. E fui me encantando com as palavras. Eu acho que também o livro é uma possibilidade de sair, assim como você mencionou aí, esse momento em que a gente consegue circular sem sair de casa. Eu acho que o livro é isso, é poder ir para outros lugares sem sair de casa, né? E eu acho que a literatura, então, sempre esteve presente aí, né, desde a minha infância e tal. E quando eu fui fazer psicologia, eu fui pensando na psicanálise, mas a partir de uma aula de um professor falando da Cecília Meirelles, né? Então, ele disse que o estilo dela era intimista, que era muito influenciado pela psicanálise. Eu nunca tinha ouvido falar em psicanálise. E eu perguntei para ele o que era isso. Ele me explicou resumidamente o que era, né, a psicanálise, assim, e falou um pouco da formação. E eu fui fazer depois psicologia e me encantei com a psicanálise, né? Fui por isso e encontrei lá o que eu procurava. E depois eu pude retomar a literatura, porque quando você vai estudar psicologia, você fica imerso nos livros, né? Nos livros técnicos e tal. E aí depois eu retomei a literatura e de uns tempos para cá, de 2012 para cá, eu comecei a colocar isso no papel, né? Então é uma história antiga, vamos dizer assim. Muito bom, muito bom. Então vai falar com bastante propriedade aí sobre o assunto. Já que você já citou, né, a própria relação da psicanálise com a literatura, a gente sabe que a psicanálise surgiu como um tratamento pela palavra, né? Muito cedo Freud descobriu que o sujeito precisava falar. Você acredita que o caminho inverso, ou seja, entrar em contato com as palavras, mas as palavras de outros, né, pela via da leitura, da literatura, também pode produzir algum efeito psíquico sobre o sujeito que lê? Eu acredito que sim. E eu acho que é inclusive isso que Freud fala naquele texto famoso dele, Escritores Criativos e Devaneio, né, que tá, eu estou aqui com o exemplar, né, Legal. é o volume 9. Ele diz, então, que
o que o autor ele consegue colocar em palavra algo da fantasia infantil, e quem lê sente ali uma espécie de alívio em relação a isso, porque às vezes é algo muito parecido, assim, o que eu estou sentindo com aquilo que o autor escreve, né? E às vezes eu não consigo dizer em palavras, nas minhas próprias palavras, assim, sem... É como poder nomear, né? Então, que um outro consiga nomear, eu acho que tem um efeito para quem lê, porque ele se identifica, né? Eu acho que não dá para dizer que tem um efeito curativo, até certo ponto eu acho que tem, mas não efetivamente, vamos dizer assim, né? Porque é como se você fosse até uma parte do caminho e aí precisa continuar. Mas em primeira ordem eu acredito que sim, que tem um efeito muito legal. E eu acho que a gente pode até falar disso mais para frente aí. Claro, claro. Você cita a possibilidade de nomear, né, por meio de um autor. Eu penso também que, de alguma maneira, quando você amplia o seu próprio repertório de palavras, você amplia a riqueza da sua linguagem, isso também te ajuda, de alguma forma, a elaborar também as suas questões, né? Sim, se a gente pensar lá naquele conceito que Freud coloca da pulsão, ele diz que a pulsão ela é uma força que é uma demanda, que é um limite entre o físico e o psíquico, né? Já que o ser humano rompeu com o instintual, né, que é isso do animal, vamos dizer assim, porque tem a linguagem, essa pulsão é uma força que não cessa de demandar, de exigir, né? Então, nem sempre a gente tem palavra para dizer o que é que a gente está sentindo, ou a que objeto essa pulsão pode se satisfazer, com que objeto ela pode se satisfazer, né? É como se a pulsão fosse um bicho às cegas, assim, que está procurando alguma coisa ali e a gente não sabe, às vezes, nomear. E os afetos são isso também, né? Essa demanda que vem e nem sempre a gente consegue dar nome. Então, eu acho que, por exemplo, um processo de análise, o caminho é esse, né? É de você tentar dizer ou tentar traduzir aquilo que vem de dentro e que você não sabe o que é, né? Então, um processo de elaboração. E eu penso que quanto mais repertório a gente tem, melhor, né? Então, eu penso que a literatura entra nesse lugar aí de você ter recurso psíquico, de você ter recurso de linguagem para poder nomear, inclusive de poder fazer poesia, de poder fazer coisas com isso, né? Nem todo mundo vai fazer poesia, mas eu acho que poder dizer do inconsciente, poder dizer da pulsão, traduzir isso, tem um efeito que contorna esse sem nome, esse indizível da pulsão, né? Exato. E o contato com a arte, principalmente o fazer a arte, tem a ver com um conceito muito caro da psicanálise, que a gente não vai falar já, vai falar daqui a pouco, que é a sublimação. Uhum. Isso, sim, sim. Ainda falando um pouquinho sobre o próprio processo de criação da psicanálise, né, a gente sabe que se recorreu até bastante à literatura para tentar compreender alguns conceitos. A gente tem, por exemplo, o próprio complexo de Édipo, né, que é tão conhecido e virou um dos conceitos fundamentais da psicanálise. E a gente sabe que esse não é o único. Você pode falar de algumas outras referências, até para as pessoas que se interessam aí pelo tema? Olha, Fábio, a relação de Freud com a literatura era algo impressionante, né? Não sei se você tem notícias disso, mas ele aprendeu o espanhol para poder ler o Cervantes no original, né? Então, ele tinha uma relação muito, muito incrível com a literatura, né? Inclusive, eu trouxe esse livro aqui, Freud com os Escritores, né? Que é do Pontalí. E nesse livro, ele passa por vários autores que Freud ou usou diretamente para criar os conceitos, como, por exemplo, esse tão importante que é o Édipo, né? Mas tem muitos outros, assim. Então, eu elenquei alguns, assim, que eu acho que a gente poderia dizer, né? Com alguns autores, ele chegou a ter um diálogo de troca de cartas, assim, como Thomas Mann, por exemplo, a Lu Andréa Salomé, que é uma escritora que daí, lá pelas tantas, com 50 anos de idade, ela encontra a psicanálise e aí frequenta as aulas, os seminários de Freud e tal, mas era uma escritora, né? Ela se torna psicanalista depois e tal, mas também, então, esses diálogos sempre foram muito presentes. Mas, assim, Shakespeare, né, tá cheio, assim, ele faz muitas referências a Shakespeare, tanto nesse livro aqui que eu mencionei, tem uma parte que o autor diz assim, que Freud ele escreve uma carta, e quando ele era jovenzinho, ele se apaixonou por uma moça,
e ele não deu conta de ir adiante, assim, sabe? Então ele diz numa carta assim, eu fui hamletiano, porque o Hamlet é esse personagem que fica, ele é envenenado, né, com as palavras do fantasma do pai, e ele precisa executar o plano de vingança que o pai tem contra o tio Cláudio, que foi quem matou o pai e desposou a mãe, né? Então ele fica o livro inteiro nesse planejamento, nesse ódio, nessa vingança que ele nunca consegue executar e fica nisso, né? Então, Freud diz que o Hamlet ele é o neurótico por excelência, né? Que ele fica nisso. Então, Hamlet, por exemplo, é um personagem bem importante de Shakespeare, com quem ele se identifica, inclusive, né? Goethe, ele cita em vários momentos, Schiller também, Heine, né? Ele cita Hoffmann, que é aquele texto famoso lá do Estranho, que ele fala do Homem da Areia, um conto do Hoffmann. O Dostoiévski, que ele fala do parricídio, né? E dos irmãos Karamazov, etc. Cervantes também é um autor que ele gostava muito, tanto que vai aprender o espanhol para poder ler o original, e outros, né? Então, a influência é imensa assim, da literatura aí na psicanálise, no processo de construção, né? Mas eu penso que também no estilo freudiano, porque a escrita dele, ele tem essa preocupação de se fazer entender, né? Ele tem um cuidado com a palavra, e tanto é que ele ganha o prêmio Goethe, que é um prêmio alemão de literatura, pelo conjunto da obra, né? Então, tamanha é a importância que ele dá à escrita, né? Então, ele fica às voltas, né? Nesse texto, Escritores Criativos e Devaneio, ele fica se questionando, assim, como é que o escritor consegue fazer o que ele faz, né? Que processo é esse que ele consegue escrever e fazer com que o outro leia e se encante e se emocione, né? Porque se você for pensar, quando alguém faz literatura, quando alguém faz uma poesia, ou faz um romance, os fatos, eles são fatos comuns da vida, né? Coisas que acontecem com todo mundo. E a pergunta do Freud é, como é que ele consegue, né? Então, assim, eu penso que o Freud tinha esse namoro com a literatura, e ele tinha a escrita bonita, mas me parece que ele gostaria de atravessar um portal ali que ele fica assim, ele diz, nós leigos, e lá os escritores, né? Então, eu penso que ele tem uma paixão pela literatura e que fica com isso influencia demais, né? E Lacan, depois, também é outro que gosta muito da literatura, e aí um exemplo de autor que influencia, inclusive na teorização, né? O James Joyce, que Lacan encontra lá em algum momento do caminho, e ele pega a obra do Joyce para falar sobre a psicose, né? Então, ele vai dizer que o Joyce conseguiu fazer alguma coisa aí com a estruturação psíquica dele, a ponto de não desencadear uma doença psicótica, uma coisa assim, de ter, né, os sintomas e tal. Então, é como se ele conseguisse, com a literatura, fazer um outro nó que segurasse, então, essa estrutura para a coisa não desmoronar. Né? Então, é uma coisa bastante importante, é o Seminário 23, que ele fala do sintoma, que é um sintoma, além desse nosso sintominha básico aí que leva a gente para análise, que faz a gente sofrer, que é o que a gente repete e não sabe dizer o nome, né, como a gente falou antes, Lacan fala do santome, que ele põe um TH no meio para dizer que é algo que se faz a partir disso, né? Então, ele diz que o Joyce consegue fazer esse enlaçamento, transformar o sofrimento em algo a mais, e eu acho que aí entra algo da sublimação que a gente vai falar depois. E a outra autora que Lacan gosta muito e fica encantado por ela é Marguerite Duras, né? Duras, fala, né? A pronúncia do francês. E aí ele pega um livro dela específico e vai falar sobre, e quer um encontro com ela. Então é outro também que fica nisso com a literatura, né? A escrita de Lacan é muito diferente da escrita freudiana, né? Ele tem um estilo todo assim de não querer ser entendido, de que ele não está aí para ser imitado e tal. Então, são personalidades muito diferentes, né? Mas também os dois tinham esse encanto com a literatura. Não por acaso, né, se fala tanto dessa relação com as palavras, com a linguagem, especificamente com as palavras, né, ou com os significantes, melhor dizendo.
Uhum, Vamos seguindo aqui. A gente sabe que a boa literatura ela é reconhecida principalmente porque ela consegue, de alguma forma, captar o que há de mais profundo na experiência de existir como ser humano, né? Nós já uhum, falamos um pouquinho disso, mas vamos aprofundar. Você acha, por exemplo, que quando alguém entra em contato com o sofrimento de um personagem, né, por meio da leitura, você acha que o sujeito consegue também elaborar o seu próprio sofrimento? E não só o sofrimento, né, mas de maneira geral, assim, você acha que consegue elaborar questões suas a partir do que observa num personagem? Eu acho que sim, em alguma medida sim. Isso a gente pode, por exemplo, não só a literatura, como o cinema, né? Que, vamos dizer assim, que mesmo quem não está tão interessado em ler, ou nos tempos em que a gente vive hoje, que tudo é muito rápido, ninguém consegue nem ler um post muito grande de Instagram, né? É, mas, por exemplo, um filme pode fazer isso, né? De você ouvir uma frase ali que você conecte com algo que você viveu na sua história. Então, a literatura, muito mais ainda, né? Eu acho que a literatura ainda é uma atividade menos passiva do que ver um filme, por exemplo, né? Que você está ali assistindo e está ganhando ali a informação. A literatura, você precisa, quando você lê, você precisa estar atento, muito mais atento ali, né? E, bom, eu vou dar um exemplo para você de um livro que eu acho que tem assim, uma questão humana bastante comum e muito pouco falada, que é Lavoura Arcaica, né? Do Uhum. Raduan. E ele é um livro que fala sobre o incesto, né? Uma relação entre dois irmãos. Então, eu acho que é um exemplo ótimo de como alguém que leia isso pode elaborar, né? Assim, de pensar, inclusive, que, bom, isso acontece com os outros, né? Não é uma coisa que acontece só comigo, porque é um tema tão complicado, né? É tão o sujeito que passa por isso, assim, ou que vivencia essas fantasias, ou mesmo que se concretize lá na infância, etc., né? É tão doloroso falar, porque por conta da interdição, a culpa vem muito avassaladora, né? Então, às vezes, até num processo de análise é difícil, tem gente que demora muito tempo para falar, para entrar no assunto. Então, esse é um exemplo de um livro em que o autor fala disso, e eu acho que alguém que leia pode, no mínimo, pensar: isso não é um drama que acontece só comigo, né? Porque eu acho que às vezes a gente fica nisso, né? Será que isso sou eu? Né? Isso, eu sou uma pessoa péssima, eu sou um horror, eu sou né, um pervertido ou qualquer coisa assim. E a literatura traz isso, então ela vai remexer nas coisas mais fundas do ser humano, né? E melhor, ela não é crua. A literatura ela faz um processo de, como que eu vou dizer, como Freud dizia lá nos Escritores Criativos e Devaneio, o autor ele faz um processo de transformação do conteúdo, né? Porque se ele narrasse tal e qual, fosse uma narrativa, é, causaria repugnância em quem lê, né? E a literatura, com o recurso que a linguagem dá, ele faz com que isso tenha suba em outro patamar, vamos dizer assim, né? Eu até vou ler um trechinho aqui Claro. para você ver assim como isso é um trecho que eu gosto muito. É ele dizendo: era Ana, Pedro, era Ana a minha fome. Explodi de repente num momento alto, expelindo num só jato violento meu carnegão maduro e pestilento. Era Ana a minha enfermidade, ela a minha loucura, ela o meu respiro, a minha lâmina, meu arrepio, meu sopro, o assédio impertinente dos meus testículos. Gritei de boca escancarada, expondo a textura da minha língua exuberante. Olha que jeito de dizer, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo, ele está dizendo da dor, mas ele está dizendo aqui do desejo imenso que ele tinha por essa irmã, né? E veja como que o autor faz isso quando ele diz: expelindo num só jato violento meu carnegão. É uma frase que ela condensa a dor, porque é espremer um furúnculo, vamos dizer assim, esse carnegão, mas também isso do jato violento, essa coisa sexual, né? Então, veja como ele condensa numa frase as duas coisas. Isso é sublimação, né? Isso aqui é sublimar. Então, isso não é uma coisa que se faz com tanta facilidade, né? Porque mesmo que o autor não esteja escrevendo isso aqui
calculadamente pensando, olha, aqui eu vou juntar a pulsão sexual com, com outra, né, a pulsão de morte ou sei lá o quê, ele não está pensando nisso, ele faz, né? Claro que cada um tem sua técnica e tal, mas a gente que é psicanalista e lê uma coisa dessa, a gente sabe que ele está juntando aí esse objeto que a irmã representa, que é um objeto proibido, né? Então, o que ele vai fazer com isso? Então, eu acho que a literatura ela dá esses caminhos, vamos dizer assim, para que o sujeito possa, pelo menos, se identificar com essa dor, né? E com isso de que, sim, isso é humano, né? E que a moral vem para barrar, né? Vem fazer a barreira e a culpa é o que vem. A culpa, a vergonha são afetos, né? São sentimentos que vêm aí como consequência disso, dessa interdição. Mas a sexualidade, né, vamos dizer assim, a pulsão sexual, ela não tem gênero, ela não tem algo, não vem impresso lá, né, quando a criança nasce. Você é menino e vai desejar a menina, ou essa aqui é sua irmã, então essa aqui não, né? Então essa pulsão, ela não tem gênero e não tem destinatário, né? Então ela pode, isso faz com que muitos objetos possam atender a essa demanda, né, pulsional. Isso é uma boa notícia, porque daí a gente pode, inclusive, sair dessas primeiras relações e passar para outras, né? E aí, enfim, seguir aí o que a moral coloca, né, de um jeito que não seja tão devastador, talvez. Claro, não por acaso, ao trazer essas questões à tona, né, Freud, lá no início, teve tanta resistência também, né? Porque são questões que a moral incide com muita força, né? E mesmo que seja no plano da fantasia, que na maior parte é no plano da fantasia e não da prática, sim, né? Sim. Mas é muito difícil de lidar com isso. E isso também me faz pensar, de tudo isso que você falou, de como é importante, de fato, haver essas histórias na literatura, porque na vida real, entre aspas, o que se mostra é quase sempre o ideal, né? É quase sempre o sucesso, é quase sempre aquilo que é aceito socialmente. Pouco se mostra daquilo que não é. Então, realmente, muita gente acaba achando que somente a própria pessoa, né, tem questões e que o mundo não tem, quando na verdade não é assim, né? E ele pode não se identificar pela via da literatura. Acho muito bacana isso que você disse. Sim, e eu acho que cada vez mais o mundo caminha para uma coisa, isso, inclusive na literatura, né? De uma coisa assim, de que não se pode dizer, de coisas assim. É uma preocupação isso, né? Do que é o politicamente correto e tal, porque então é como se essa moralidade entrasse também aí nesse universo, né? E como você falou antes, é muito mais na fantasia do que no concreto, no fato concreto, né? Tanto que isso é uma virada da teoria freudiana, quando ele percebe que então nem todas as pacientes dele tinham sofrido um abuso de fato, assim, que isso tinha de uma sedução, que tinha da fantasia. E aí ele vai ter que reconstruir muita coisa da teoria para dizer existe uma realidade que é psíquica, né? Então, também eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter, né? De não entrar, porque eu acho que é muito sedutor, muito fácil isso de ficar, bom, o sucesso é tal coisa, né? Eu preciso, ou mesmo aquela literatura em que o mocinho sempre é o bonitão, o forte, que não tem falha nenhuma, né? E a mocinha é essa que olha e que se apaixona. Então, assim, tem muitas formas de escrever, né? E também nesse livro, eu acho que é nesse aqui, nesse da sublimação, a autora fala que nem tudo, então, que se escreve pode ser considerado algo do nível do sublimatório, né? Nem tudo é sublimação, nem toda arte é sublimação, né? Então, porque eu acho que tem algo aí que precisa transformar esse material humano aí que é tão doloroso e tal, e tão proibido em algo, em outro lugar, assim, que faça laço, né? O Freud diz, quando ele fala de sublimação. Outro aspecto que tem relação com isso, a gente sempre fala que a psicanálise ela não é diretiva, né? Nem no seu discurso e nem na sua prática. Então, alguém que procura um analista, por exemplo, não vai receber conselhos do que fazer ou não fazer com a sua vida. Cada um sabe, né, o que é melhor para si, a partir da sua experiência.
E você acha que, de alguma maneira, isso também acontece com a arte e com a literatura? Porque não se trata de dizer, né, porque determinado personagem fez assim e deu certo para ele, vai dar certo para mim. Ou seja, cada sujeito se apropria daquela história a partir da sua vivência? É por aí que você vê também? Eu acho que sim, porque mesmo que eu me identifique com um personagem, as histórias são diferentes, né? Então, por exemplo, o romance familiar, o que foi a minha história de vida, o que foi. Aquilo ali é da fantasia do autor, né? É do que ele pôde fazer com a própria fantasia. Então, eu acho que são caminhos que se encontram, assim, né? É como se tocassem duas retas que se tocassem em algum ponto, e, e eu acho que aí cada um vai fazer o que pode com isso, né? Mas inclusive no que você falou antes aí, né, de que a psicanálise não é diretiva, eu acho que é um processo em que o sujeito vai precisar ele encontrar o próprio caminho, né? Ele chega lá sem saber. A única coisa que ele sabe é que ele tem um sintoma, que ele tem um sofrimento, que ele tem uma dor. O resto, o que vem daí, o analista faz uma aposta, né? De que, bom, a minha escuta está aqui, o meu desejo de ouvir está aqui, mas é com você, né? Então, que cada um se implique, né? E eu acho que na literatura, cada um livro, por exemplo, toca um sujeito, não toca outro. Por quê? Né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, esse livro é o meu livro preferido da vida, você precisa ler. E aí o outro lê e fala, nossa, é um livro bonito, é um livro legal e tal, mas não toca como tocou o outro, né? Então teve, enfim, são muitas possibilidades, mas eu penso que cada um vai ser tocado pelas próprias identificações ali, né? Então, eu acho que isso é de cada sujeito, né? De que ponto é que pega ali, de que ponto é que toca, né? Então, assim, eu tenho os meus livros preferidos da vida, assim, o que me pega, o que pega você, né? O que te toca na literatura. Então, isso é uma experiência muito particular. O Ariano Suassuna, né, nosso grande escritor, em palestras que ele dá, ele diz o seguinte, abre aspas, tudo que é ruim de passar é bom de contar, e tudo que é bom de passar é ruim de contar. Muito engraçado, inclusive, ele falando dessa forma, né? Você acha que, de alguma maneira, a gente se conecta a essas histórias que trazem o que é ruim de passar, para usar as palavras dele? Porque, de algum modo, a gente se interessa por questões que a gente também precisa elaborar? Tem algum sentido isso para você? Eu acho que faz sentido, sim. Eu acho que ele é muito engraçado, né? Muito. Eu concordo muito com a primeira parte, quando ele diz que tudo que é ruim de passar é bom de contar. Com a segunda parte, eu não sei quando ele dizia o que é bom de passar é ruim de contar. Eu não acho que é ruim de contar. Eu acho que quando é muito bom, a gente não. É como se isso não fosse material para literatura, exatamente, sabe? A impressão que eu tenho é essa. Ouvindo você ler a frase dele, eu fiquei pensando nisso, porque, veja, aquilo que é ruim, a que isso se relaciona? Se relaciona com o que a gente tinha dito antes, com as fantasias, que é isso que precisa ser proibido. Então, quando é ruim, você precisa pegar aquilo, deixar fermentar um pouco. Às vezes você fica anos e anos em torno de um tema e que você não sabe o que fazer com aquilo, né? E precisa dar uma fermentada primeiro, precisa deixar o tempo passar, precisa a coisa decantar, e aí você vai transformar aquilo em algo belo, ou belo no sentido da sublimação, que eu digo assim, de algo que seja socialmente aceitável nesse plano aí, como Freud diz. Mas as histórias felizes, talvez elas não tenham. Você já ouviu aquela frase que diz assim: as histórias de amor felizes não viram livro, não viram, né? Geralmente, o que vira romance, que é um romance aí dentro do que é considerado literatura? São os desencontros, né? Nesse campo do amor aí, pensa uma história bonita, vira um conto de fada, vira lá a história da princesa, né? Então, não que seja menos, mas assim, entende que uma coisa tem um peso diferente da outra? Então, talvez aquilo que a gente vive que é bom é o que você vive, é o que está sendo vivido ali, que você está compartilhando na vida real. Agora, o que vai para a literatura, isso pode até ser um conteúdo que apareça ali, mas não é um motivo que vai virar uma história. Agora, eu até esqueci o final da tua pergunta, que você falou do Suassuna, e daí você diz...
De alguma maneira, quando a gente lida com essas questões ruins de passar, a gente se dedica mais a elas porque precisamos elaborar, né? De alguma Sim, forma. Eu acho que é uma sim. hipótese, né? Porque se a história Uhum. é sempre boa, você não tem que elaborar muitas questões aí, você vive, como você disse, né? Sim. E o É, fato da gente é. repassar essas partes ruins é justamente essa necessidade de elaborar, né? Isso, porque aquilo que dói na gente é daquilo que a gente mais fala, né? Então, assim, veja, quando você vai para uma análise, você passa anos e anos falando de uma coisa ou de um desencontro amoroso, uma coisa assim, porque foi algo que te atropelou, é algo que coloca o sujeito em falta, né? Então, assim, veja, imagine que uma história de um encontro lindo, maravilhoso, em que tudo dá certo, não coloca um furo no sujeito, assim, não põe uma quebra, né? Não faz você tropeçar e cair, né? Então, quando tudo está bem arranjado, tudo está indo bem, né? Não Uhum. vai ficar falando disso, né? Vai só ficar causando inveja para os outros, mas é isso, eu acho. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Você citou, né? Quando a gente vai para análise, é porque tem alguma questão. Numa entrevista que o Contardo Caligares, que faleceu há pouco tempo, inclusive, né? Um grande psicanalista aí, foi um grande psicanalista, numa entrevista sobre literatura e psicanálise, ele conta que, de alguma maneira, o processo de análise, quando o sujeito fala de si, fala da sua história, quando ele busca rever, reinterpretar e, eventualmente, modificar a sua percepção, de alguma maneira, ele está aí atuando como um autor, só que um autor da própria história. Você vê um processo de análise também dessa forma, como uma espécie de reescritura da própria história? Sim, muito, eu concordo muito com isso, que, inclusive, em 2019 eu tive a oportunidade de ouvir o Caligares falando lá na Flip, em Paraty. Foi a primeira vez foi a única vez que eu consegui, né, escutá-lo assim, pessoalmente, e ele era uma pessoa muito, como que eu vou te dizer, assim, ele tinha uma fala muito, sabe, assim, como se tivesse perdido o peso, como se tudo tivesse perdido o peso. Então ele diz assim que numa análise chega um ponto em que você tá lá falando do teu drama, né? Nossa, eu espiava lá minha irmã pela fresta do banheiro e que horror, que horror. E aí chega um ponto em que isso vira uma coisa assim, é isso, foi isso que aconteceu, né? É um pedaço da minha história. E então eu penso que sim, concordo que é um processo de escrita. Inclusive, Lacan tem uma frase em que ele diz assim que a fazer análise é escrever sem caneta, né? É uma escrita sem caneta, porque veja, a gente tem uma história quando a gente chega para uma análise, né? Já tem uma história pronta. Inclusive, às vezes o sujeito é tão agarrado naquela história que ele tem dificuldade até de pensar que ele pode se descolar daquilo, que ele pode encontrar outras narrativas, né? Então, isso que é essa primeira narrativa com que o sujeito chega, essa história que já está toda pronta e tal, mas que está falhando. Porque se tivesse tudo ok, a gente não tinha sintoma, a gente não tinha. Então, assim, algo do recalcado volta, né? A culpa e essa coisa, estudo do sofrimento, é para dizer que essa história não está bem contada, vamos dizer assim, né? Está mal Uhum. contada. E essa história é o que a gente chama de fantasma, né? É um conceito fundamental da psicanálise, que chamado de fantasma ou fantasia fundamental, que é essa história assim que a gente inventa, porque a gente chega no mundo enredado por uma história familiar, né? Então a gente não é um extraterrestre que cai aqui e que não tem história nenhuma, a gente já tem todo um contexto. Então eu sou, nesse contexto, eu chego como mais um texto, vamos dizer assim. E com isso eu preciso me situar, né? Então eu cheguei, opa, onde que eu tô, né? Quem é meu pai, quem é minha mãe? Então o ser humano ele precisa estar enredado nesse ninho de palavra, vamos dizer assim, dessa história aí, para que haja desejo de viver, para que ele sobreviva, inclusive. Porque uma criança que seja abandonada para as moscas, né, que seja jogada assim, a gente sabe que isso pode ser muito devastador numa história de uma criança, né, ou de um ser humano, no sujeito já adulto. Então, essa primeira rede de palavras aí, esse ninho de palavras em que a gente chega, ele é importante. Por quê? Porque a gente precisa dele para ter um lugar. Só que o que acontece? Nisso, a gente chega nessa rede e a gente vai se situando. Então, quem sou eu? É,
como eu tenho que fazer para ser amado, né? Para esse grande outro me amar, que é essa primeira relação aí da criança com a mãe ou com quem faça essa função materna, que são esses primeiros outros, né? Então, é uma mãe que está ali, de repente não está, então eu sinto um desconforto no meu corpo, aí já o pulsional, né? Esse desconforto que eu sinto e que eu sei que se eu chorar, esse outro vem, opa, então tem alguma coisa aqui que faz esse outro ir e vir, né, que se separa de mim, e aí esse processo de separação vai acontecendo, né? Então, isso é todo contornado de linguagem, esse outro que vem, que nina, que cantarola, que diz, você é lindo, você é meu amorzinho, ou sei lá o quê. Então, essa fantasia que o sujeito cria, essa história primeira, é para tentar entender qual é o lugar que ele ocupa nesse enredo, né? Imagina que você vai entrar numa cena de um teatro que você não sabe o que está rolando e que você tem que entrar para atuar e você não tem a menor noção de qual personagem você é. Então é mais ou menos isso, né? Então a criança chega e ela não sabe que papel ela tem que desenrolar ali. E a partir disso, então ela vai precisar criar alguma coisa, né? E essa é uma mentira. Então a gente diz assim que a gente cria uma mentira no sentido assim de que é pura ficção, né? Então eu vou criar essa história. Bom, eu acho que o outro espera de mim tal coisa, e aí eu vou me enredando, eu vou me enlaçando, ainda bem, né? Porque a gente precisa disso para viver. Só que nisso que tem pulsão e que tem afeto e tem não sei o quê, essa malha de palavras e da linguagem, ela não é suficiente para recobrir isso, né? Porque tem coisas que ficam buracos aí, né? Que a gente não consegue recobrir tudo. Esses buracos, eles têm seu preço, né? Eles vão cobrar seu preço. Então, aí vem um sintoma, que é um jeito de... O sintoma é o quê? É um jeito de realizar sexualmente aquilo que é proibido. Por exemplo, a relação incestuosa com a mãe, né? O ódio do pai, ou seja lá o que for dessa estrutura edípica aí, enfim. Então, isso volta como um sofrimento depois, né? Então, quando um sujeito chega para análise por um sofrimento, assim, que ele não consegue nomear, ele está perdidão. Ele fala assim, cara, tudo que eu construí até agora, essa trama toda dessa história, não sei, não está me servindo. Alguma coisa nessa malha aí, nesse tecido se rasgou. E eu não estou dando conta, né? Então, ele já chega com essa pré-história, e aí ele vai precisar fazer o quê? Quando alguém entra em análise, quando um analista convida alguém para dizer, para associar livremente, o que ele está fazendo? Ele está pedindo para esse sujeito contar essa história, que já não é o que aconteceu, porque toda vez que você conta uma história, você já não está falando do fato, você já está narrando um fato. É como o sonho, por exemplo, quando você vai contar um sonho na tua análise, você não está falando o sonho, você está contando a narrativa do sonho, né? A imagem só está dentro da tua cabeça. Então, quando alguém chega, ele já vai... O fato dele dizer para um analista, ele já está fazendo uma tradução ali dessa primeira história. Então, não é à toa que as pessoas chegam, às vezes, para análise com uma angústia muito grande, muito choro e etc. Passa um pouco de tempo, assim, algumas sessões, aquilo se acalma já um pouco, porque ele já pôde fazer uma narrativa, né? Então, é isso, aí você vai. E aí a gente tem lá o conceito de compulsão-repetição, por exemplo, que é isso de estar andando em torno daquele ponto ali que você não sabe por que repete, não sabe por que isso te faz sofrer, mas você não sai dali, né? Como se você ficasse ali numa cacofonia ali, né? Tô aqui, tô repetindo aqui, não consigo sair. E a cada volta, quando você está numa análise, a cada vez que você conta uma história ou um fato traumático, por exemplo, você conta de um jeito diferente. Então, a cada tentativa, você está se desprendendo um pouco daquele buraco. Então, se tem um buraco que te puxa ali para repetir, você vai dando volta em torno disso, vai dando volta. Em algum momento é como se isso se desprendesse. Claro que falando assim parece que é muito fácil, né? Não é fácil, mas é assim, o processo funciona mais ou menos assim. Então, Lacan dizia que é como você mudar a sua relação com o gozo, que é justamente isso. O gozo é isso, que você fica em torno da coisa ali que, ao mesmo tempo, você tira um prazer, mas que te faz sofrer. É um paradoxo, né? Então, a análise é isso, é você poder ir reescrevendo. Só que você não está sozinho, porque você tem um interlocutor, né? O analista, ele entra num papel super importante, e por isso que a gente não pode dizer que
escrever vai curar o sujeito, ou ler um livro e com que ele se identifica vai ter uma coisa de uma cura efetiva, porque é algo que você se identifica, mas que precisa ir além. Então, o processo de análise tem esse outro aí, que ele vai fazer intervenções, né? Então, ele vai, de alguma forma, ele ajuda a fazer essa edição desse texto, de um jeito que não é diretivo, ele não insere texto ali, mas ele te ajuda a fazer essa reescrita, né? Até o ponto em que você possa, assim, vamos dizer que o trauma ele vai continuar lá, o buraco ele vai continuar lá, mas você pode lidar com aquilo de outro jeito. E aí, isso que Lacan chama de santome, que é com TH, que é quando você pega aquela coisa e você consegue fazer outra coisa com aquilo, né? Fazer algo que te sirva de alguma forma, que sirva para você, né? É mais ou menos assim, não sei se eu fui muito clara. Não, foi ótimo, e você trouxe, né, no cerne dessa questão algo que eu gosto de insistir, porque é o que está na essência dessa minha proposta com o canal, que é sobre o desejo de saber, né? Claro que o conceito é super complexo, mas em algum momento eu cheguei a falar que quando a gente deseja saber é porque a gente não sabe de algo, né? E o problema, muitas vezes, é saber demais, entre aspas, da própria história, né? Porque você está tão colado naquela narrativa que não percebe outras possibilidades de recontar essa história, né? Então, por isso que o desejo de saber também, nessa perspectiva, claro que o conceito é mais amplo, mas nessa perspectiva é importante. Não saber algo de si pode ser muito bom, porque aí você sai criando algo novo, né? Em busca, né? Eu acho que é uma busca, porque assim, se você acredita muito nessa história que você inventou, se você não tem noção de que ela foi a primeira mentira que você inventou, você fica colado naquilo, agarrado naquilo como se fosse a única verdade. Então, eu acho que é até bom quando um sujeito duvida, né? Ele diz assim, mas será que foi isso mesmo que eu vivi? Será que foi assim? Agora eu já não lembro, eu não sei se eu lembro ou se foi alguém que me contou. Então, duvidar é essencial nesse processo, né? Eu acho que isso tem a ver com o conceito aí de desejo de saber, porque se você duvida, você tem um desejo de saber. Se você não duvida, você está no campo da certeza, e aí você não sai do lugar, né? Então, eu acho que poder pensar que... Eu costumo dizer que a palavra é uma mentira, nesse sentido, assim, de que se a gente põe muito peso nela como verdade, a gente não sai do lugar mesmo, né? Então, é bom ser um pouco descrente, né? Porque aí você consegue construir... quanto mais recurso você tem, né? De não se angustiar mais com essa mentira que foi tudo isso, vamos dizer assim, mais recurso você tem para criar coisa nova, né? Ótimo, ótimo. A conversa está ótima, mas eu vou partir para a última pergunta, porque, né, a gente tem mais ou menos um tempo previsto aí para o vídeo. E agora eu queria ir para uma outra perspectiva, porque você escreve, né? Já citei lá no começo, na sua apresentação, que você também escreve. Então, eu queria ver um pouquinho sobre o ponto de vista do autor, né? Escrever, produzir arte, produzir literatura é um processo de sublimação. Então, eu queria que você explicasse, né? Até porque muita gente nunca ouviu, talvez, falar desse conceito, um pouquinho mais desse conceito e fechando aí com a sua experiência sobre o ato de escrever. Certo, Fábio. Bom, primeiro eu vou indicar a leitura desse livro aqui, que se chama A Sublimação, é da editora Ler, né? É da Clarissa Metzinger, que é esse livro aqui. Então, ele é de uma coleção Fundamentos da Psicanálise. Então, eu acho que é importante, porque o conceito de sublimação, ele fica meio espalhado, assim, na obra freudiana, ele sofre várias modificações e tal. Em resumo, é um conceito que Freud coloca, assim, a sublimação como um dos destinos pulsionais, né? Então, ele vai dizer que a pulsão pode ser, por exemplo, aquilo que representa a pulsão, né? Pode ser recalcado, né? Eu acho que é um mecanismo primordial, o recalque, né? Mas também ele coloca a sublimação como uma possibilidade. Só que, para que haja sublimação, é preciso que haja algumas coisas, assim. Então, eu vou ler aqui em como o próprio Freud coloca aqui. Deixa eu situar aqui, ó. Ele diz assim, o texto é Dois Verbetes de Enciclopédia, de 1922.
O destino mais importante que uma pulsão pode experimentar parece ser a sublimação. Aqui, tanto o objeto quanto o objetivo são modificados. Assim, o que originalmente era uma pulsão sexual encontra satisfação em alguma realização que não é mais sexual, mas de uma valoração social ou ética superior. Então, ele coloca a sublimação como sendo um dos destinos, mas nesse sentido assim de que é algo que tem um valor social. Agora, o que faz com que um possa utilizar esse recurso mais que o outro, isso a gente não sabe, acho que daí é da singularidade de cada caso, né? E sobre a escrita literária diretamente em relação à pulsão, aliás, a sublimação e a escrita literária, tem uma parte aqui que eu separei que eu achei muito interessante, já que a gente está falando disso, né? Então, ó, veja como que a autora coloca. O autor precisaria ser capaz de modificar a crueza da sua própria fantasia, de modo que o leitor superasse o sentimento de repulsa. Freud identifica duas técnicas dos escritores nesse sentido: suavizar, disfarçar as autorreferências do autor e seduzir o leitor com o oferecimento do prazer puramente formal ou estético, que a apresentação assim realizada de suas fantasias pode proporcionar. A habilidade para utilizar a linguagem, as imagens construídas com maestria, a fluidez narrativa, as tramas que surpreendem o leitor, as personagens bem construídas, tudo isso seria tradução de subterfúgios sedutores que garantiriam o necessário disfarce da fantasia do autor, subjacente a todo o texto. Então, não basta você pegar o material lá da tua fantasia infantil e simplesmente jogar, né? Você precisa trabalhar isso. Aí, falando da experiência da escrita, como a gente faz isso? Eu acho que cada um tem o seu estilo, mas quanto mais alguém está preocupado, por exemplo, em ler, né, em ver como outros fizeram, porque é uma questão também de técnica, né? Não dá para dizer assim, nossa, tirou da cabeça. Você precisa conhecer as ferramentas da linguagem, assim, né? A metáfora, metonímia, as figuras de linguagem, né? Então, tem figura de som, tem figura de construção, tem vários tipos. Então, minimamente, você tem que ter uma preocupação também, assim, de esse como fazer, que o Saramago diz, também diz de você poder estudar, né? De você poder ir lá e falar assim, bom, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui e que seja socialmente valorizado nesse sentido, assim, de transformar minha fantasia em algo palatável, né? Então, você vai trocar experiência com outros escritores, você vai buscar referências também, né? É um processo de criação. Então, a sublimação, mais do que uma só assim, dar um outro destino para a pulsão, é você poder criar algo, né? Lacan vai trabalhar mais ou menos nesse sentido. Então, eu penso que eu posso dizer da minha experiência, eu acho que tem um jeito de manusear a linguagem, a palavra, né? Que a palavra tem uma plasticidade. Então, você vai pegar essa palavra e vai poder fazer o que você quiser com ela em um determinado ponto. No meu caso, eu não posso dizer assim que isso veio antes da análise. Eu acho que a análise foi algo que me ajudou a ter poder brincar com a palavra, sabe? Então, isso que a gente falou antes, assim, de se descolando e vendo que aquilo é uma mentira, faz com que você pegue a coisa ali e consiga moldar, né? Então, eu acho que para mim o processo de escrita passa por aí. Eu não posso dizer pelos outros, né? Então, acho que é isso. Eu estou falando demais aqui, Fábio. Ah, mas tá ótimo, é isso, adorei o papo, acho que a gente pôde aprender muito. É a primeira entrevista que eu faço aqui no canal sobre literatura, virão outras ainda, porque é um assunto inesgotável e é sempre bom a gente poder trocar essas ideias, trocar referências, inclusive vou pedir depois para você me passar essas referências, eu deixo aqui na descrição do vídeo também para as pessoas que tiverem interesse em entrar em contato com esses livros, ler esses livros, né? Certo. Quero te agradecer muito, muito por essa experiência, que pelo menos para mim foi muito, muito enriquecedora. Muito obrigado. Eu que te agradeço e espero ter, de alguma forma, contribuído. Assim, eu gosto muito de falar desse assunto porque é isso, a cada vez que a gente fala, também a gente escuta uma coisa nova, né? E poder te ouvir também, poder me encontrar com as suas perguntas, sempre traz questão nova, né? Então, eu acho que também contribui muito para mim. Eu agradeço.
Que bom, esse é o desejo de saber em movimento. Muito obrigado. Isso. Obrigada.